Boa noite, amados, graça e paz a todos. Noite muito feliz para mim, meu coração mais do que nunca está alegre. E é sempre bom podermos estarmos juntos, reunidos em torno da palavra do Senhor, para meditarmos e assim crescermos na graça, no conhecimento. E como é bom podermos, como um corpo, estarmos fazendo isso nessa noite. Nós estamos ministrando a carta de Romanos e nós vamos estar dando continuidade nessa noite. No culto passado nós falamos um pouco sobre que nem todos de Israel são israelitas, né? São de Israel, nem todos os de Israel são Israel. É muito importante nós termos entendido isso para que nós possamos prosseguir dentro daquilo que o apóstolo Paulo propõe. E hoje, nessa noite, nós vamos continuar. Nós estamos no capítulo 9. Nós vamos hoje do versículo 6 ao 9 para entendermos aquilo que o apóstolo Paulo está transmitindo à igreja e aos irmãos ali. Então você que tem a sua Bíblia, abra ela em Romanos, capítulo 9. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Amados, como nós falamos, estamos começando a tratar aqui do grande argumento que o apóstolo Paulo, em réplica à objeção feita contra o evangelho, ele está colocando, particularmente apresentada essa objeção pelos judeus. Então nós temos que ter isso em mente. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, amados, é mostrando para nós que é muito importante entendermos o que Paulo está tentando nos mostrar. Paulo está dizendo aqui sobre uma objeção feita dos judeus. Então ele compusera a sua grande proposição aqui. Ele diz, o apóstolo Paulo: nem todos os de Israel são Israel. Aqui então nós precisamos nos atentar. E agora o apóstolo Paulo, ele passa imediatamente a mostrar que este é um fato que pode ser demonstrado claramente na história dos próprios filhos de Israel. Então, como nós falamos, o apóstolo Paulo, ele está fazendo algo muito importante para nós. Pois o apóstolo Paulo, ele diz: pois bem, isso é muito importante. Ele não apenas lança uma proposição, mas também declara que a sua tese pode ser provada pela história de Israel, daqueles que fazem tal objeção a este ensino do evangelho a qual ele está pregando. Lembremos que o apóstolo Paulo, ele tinha ali esse confronto com os judeus. O apóstolo Paulo, ele tinha ali essas objeções feitas momento após momento pelos judeus. Então o apóstolo Paulo, ele lança aqui agora algo muito importante para a defesa do evangelho. E isso é importante. Isso é importante para nós, isso é importante para a igreja.
E nós temos essa base, nos ajuda a compreender a grande réplica que o apóstolo Paulo ele faz aqui. Claro, ele está, claro, é claro esse é um golpe que o apóstolo Paulo está dando aqui, podemos se dizer que é um golpe de mestre. Então o apóstolo Paulo usa um argumento de ad hominem, que se realmente não pode ser refutado. O apóstolo Paulo, ele traz isso consigo, e então aqui é um argumento muito poderoso, como veremos no decorrer da exposição, para ser usado com relação aos judeus, porque com ele o apóstolo os enfrenta, fundamentado na própria base deles, na própria história, e mostra que as mesmas coisas das quais eles se gabam, tanto são as que provam a injustiça da crítica feita por eles contra o Evangelho de Cristo. Isso é maravilhoso, porque nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando um golpe de mestre. O Espírito Santo fazendo com que Paulo pudesse levantar um grande argumento e assim refutar as acusações dos judeus. Então, amados, nós temos aqui o apóstolo Paulo nos dando essa grande base. Eis como ele age, amados. Ele faz uso de dois exemplos que provam toda a sua tese, que são de particular valor quando se lida com os judeus. E o primeiro, amados, nos versículos 7 a 9, trata do caso de Abraão e seus dois filhos, Ismael e Isaque. E depois, do versículo 10 ao versículo 13, que nós vamos ver no próximo culto, ele se ocupa do caso de Isaque e seus dois filhos, Esaú e Jacó. Consideremos o primeiro caso nessa noite. No versículo 7, 8 e 9, amados, Paulo começa empregando o nome pactual geral, que todo Israel conhecia. Quando o apóstolo Paulo, ele emprega o nome pactual geral, Israel, eles eram conhecidos como filhos de Israel. Era um orgulho para os judeus serem chamados assim. Porém, naturalmente, a história desse povo antecede a Jacó. A este foi dado o nome de Israel. Mas antes disso, a aliança tinha sido de fato feita com quem? Com Abraão, o avô de Jacó. A aliança feita com Abraão foi repetida a Isaque e depois a Jacó. Então, o que nós temos que entender aqui é que o apóstolo Paulo está querendo mostrar, através da própria história deles, um grande argumento. Entretanto, amados, Abraão, amados, é realmente o pai da nação de Israel, e é com ele que na verdade começa a história de Israel. Então o apóstolo Paulo, ele pega algo muito importante, ele pega um ponto fundamental, porque isso, vocês têm essas frequentes referências a Abraão. Os profetas, amados, fizeram uso deste argumento, como já vimos em nossos cultos anteriores. O nosso Senhor mesmo fez uso do mesmo argumento. E também, amados, vimos que os próprios judeus estavam sempre prontos a descrever-se como filhos de Abraão. Nas disputas, os judeus, amados, reverenciavam o nome de Abraão. E assim, qualquer coisa que se possa demonstrar no caso de Abraão será um poderoso argumento, não é verdade? Então o apóstolo Paulo, ele pega
um grande argumento. O apóstolo Paulo, ele pega Abraão, o pai da nação, a qual todos o conheciam como pai. Então, para Paulo aqui, o que ele está fazendo é algo maravilhoso. Os judeus, como nós falamos, reverenciavam Abraão. E assim, qualquer coisa que nós possamos pegar isso para fazer o que Paulo fez, é maravilhoso. E é muito importante para nós, pois os judeus reverenciavam o nome de Abraão. E assim, qualquer coisa que se possa demonstrar no caso do seu próprio terreno, como também os atinge dos seus pontos de mais ternas sensibilidades para os judeus. O apóstolo Paulo está pegando um ponto-chave. O apóstolo Paulo está mostrando para eles: olha, o meu argumento se baseia em Abraão, depois em Jacó, em Isaac, pois ele fala da semente, ele não fala da nação toda, mas ele fala dos filhos da promessa. Assim como em outra parte da Bíblia, nós vemos que o filho da escrava, de modo algum, herdaria a herança com o filho da livre. Então o apóstolo Paulo vai nos dar um grande argumento para nós. O apóstolo Paulo, amados, já tinha feito precisamente esta mesma coisa no capítulo 4, onde ele se ocupa do caso de Abraão. Diz ele: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Romanos 4:1. Tendo comunicado o seu grande argumento acerca da justificação, nos capítulos 1, 2 e 3. Depois, amados, indaga como se aplica isso a Abraão. Veja, não é a primeira vez que Paulo está fazendo isso. Paulo já fez isso, e nós já tratamos sobre isso em outros cultos. Por isso é importante, quando nós estamos lendo, sempre ter o conteúdo todo da carta. Então o apóstolo Paulo, quando ele foi falar da justificação pela fé, ele usa o exemplo de Abraão. Eles dizem: Abraão, ele foi justificado antes ou depois da circuncisão? Ele foi justificado antes, para que ele possa ser o pai da fé. Não só pai de Israel, mas o pai da fé, pai de todo aquele que crê. Por isso ele é o nosso pai na fé. Então, amados, o apóstolo Paulo já tinha feito isso. Depois, indaga como se aplica isso a Abraão, como nós falamos. Porque se os judeus pudessem demonstrar que não se aplica a ele, todo o argumento no que se refere a eles seria inútil. Se Paulo usa algo referente a Abraão para falar com os judeus, e os judeus conseguem se desvencilhar, não há mais nada que possamos dizer a eles. Mas aqui o apóstolo Paulo faz isso muito bem. E o argumento do Paulo, então, não é inútil, mas antes muito útil para a fé. Todavia, amados, o apóstolo Paulo pode fazer o tiro sair pela culatra e mostrar que, se não há um caso no qual se vê a doutrina da justificação com maior clareza, e no caso de Abraão, como ele diz, creu Abraão Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, Romanos 4:3, ele constitui a maior ilustração da justificação somente pela fé. Por isso, amados, Paulo usou o argumento de Abraão logo no início da sua epístola, e faz a mesma coisa aqui, agora, sabendo plenamente como vai ser forte o seu argumento. Então nós temos que ter isso na nossa mente. Quando o apóstolo Paulo diz o que ele fala aqui, entre o versículo 6 e o 9, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência. Isso para nós é muito importante, porque ele vai continuar dizendo, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne,
mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra foi esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então, para nós, amados, esse argumento ele é muito importante. A tese que defendo aqui diz praticamente Paulo, declarando que nem todos os de Israel são de Israel. Demonstra-se extraordinariamente no caso do próprio Abraão. Como todos os judeus sabiam muito bem, Abraão tinha 2 filhos. O mais velho, amados, chamava-se Ismael. E o segundo, o mais novo, Isaque. Aqui vai então, continua o apóstolo Paulo, o exemplo que quero colocar diante de vocês. Quanto à descendência natural, não havia diferença nenhuma entre os 2 filhos. Ismael, amados, e Isaque eram igualmente filhos de Abraão. E contudo, aconteceu que imediatamente foi feita uma divisão. Ismael e seus descendentes formaram um grupo, e Isaque e os seus descendentes formaram outro. E o que se vê tão perfeitamente claro, diz Paulo, é que toda essa questão da promessa e da aliança de Deus segue somente a linhagem de Isaque. Veja, é o próprio Deus que faz isso. É o próprio Deus que fez isso. Por isso que nós falamos, quando nós começamos a tratar sobre a nossa eleição incondicional. É isso que nós temos que ter em mente. Temos um Deus que pode fazer todas as coisas e Ele só faz o que lhe agrada. E aqui, amados, o apóstolo Paulo está mostrando então, ele está dando um grande argumento. O apóstolo Paulo está fazendo com que nós olhemos para isso, que os judeus olhem para isso. Novamente, ele se ocupa de Abraão para dar um grande argumento ao evangelho, à graça, à eleição de Deus. E aqui ele mostra para nós. E o que nós podemos ver perfeitamente é isso, que toda essa questão da promessa e da aliança de Deus segue somente a linhagem de Isaque, não a de Ismael. Apesar de Ismael, por natureza, por descendência natural, física, ser filha de Abraão, tanto como Isaque, ambos eram filhos. Essa é a declaração que consta no versículo 7. Nem por serem descendências de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Ah, amados, desenvolvemos o argumento agora do apóstolo Paulo. A primeira coisa que ele assinala é que há 2 sentidos da palavra descendência. A palavra semente. Notem, amados, que ela se repete. Note que ele repete a palavra. Nem por serem sementes de Abraão são todos filhos. Porém, em Isaque será chamada a sua semente. Agora, é óbvio, amado, que a palavra aqui, semente, não significa exatamente as mesmas coisas nos 2 casos. Mas é a mesma palavra. Não somente na tradução, e sim também no grego. Há, porém, uma diferença, e nós a explicaremos assim. O primeiro uso da palavra semente aqui no versículo é no sentido natural, significando um descendente segundo a carne. Como filho de qualquer pai, é a semente desse pai. Contudo, amados, no segundo uso desta palavra, neste versículo, é claramente algo diferente.
Aqui é empregada somente no sentido de alguém por cujo meio a aliança que Deus fez com Abraão será levada adiante. Ismael e Isaque são algo diferente. Será algo que será levado adiante. Então, amados, o que nós temos que entender? Notem que há, porém, uma diferença, como nós falamos. Contudo, no segundo caso, como nós falamos, essa diferença aqui é empregada somente no sentido de alguém por cujo meio da aliança que Deus fez com Abraão será levada adiante. E quem levará essa promessa adiante, senão Isaque? Diz Deus que a semente de Abraão continua em função desta promessa, amados, desta aliança, desta relação especial. Isaque e Ismael são ambos sementes naturais, mas somente Isaque é semente neste outro sentido. Quando nós lemos, então, a palavra semente é a mesma. Porém, quando nós entendemos ela tem pesos diferentes. Para um, é uma semente natural. Para outro, é uma semente que carrega as promessas, que carrega a esperança. Embora serem do mesmo pai, mas ela ali tem coisas diferentes. Há uma aliança, há uma promessa dessa relação especial. Isaque e Ismael são ambos sementes naturais, como nós falamos. Mas só em Isaque, amados, a semente nesse outro sentido. Em outras palavras, há uma semente natural e uma semente espiritual. Embora se diga que ambos são a semente de Abraão, há essa diferença essencial entre elas. É exatamente o mesmo que dizer: nem todos os de Israel são Israel. Todos são de Israel, porém apenas alguns são o verdadeiro Israel. Este é o primeiro ponto, amados, de que Paulo trata o duplo uso da palavra semente aqui no texto. No entanto, depois, exatamente no mesmo modo, ele assinala que há também dois sentidos na palavra filhos. Nem por serem semente de Abraão, são todos filhos de Abraão. Como efeito, Isaque e Ismael eram filhos de Abraão, é evidente. Mas Paulo declara que os dois não são filhos. Há um uso comum, geral, natural da palavra filhos, amados, que significa simplesmente que são descendentes do mesmo pai. Mas também há um sentido particular e especial, um sentido espiritual e pactual desta palavra filhos. E nesse sentido especial, amados, no que se refere à promessa e à aliança, só existe alguns filhos, não todos. Há depois uma declaração muito interessante na parte final deste versículo. Nem por serem semente de Abraão, são todos filhos de Abraão. E isso para nós é muito importante, porque como nós falamos, quando nós começamos a fazer o quê? Quando nós começamos, amados, a olhar os detalhes. Semente em sentidos diferentes, filhos de sentidos diferentes, mas são as mesmas palavras. Em Isaque, ele diz: será chamada a tua descendência. Amados, esta palavra chamada nos ajuda. Foi esta palavra que Deus disse a Abraão quando ele viu em dificuldade na questão de ter que mandar Ismael embora. Vocês, amados, se lembram? Vocês poderão ver a narrativa disso em Gênesis 21, do 10 ao 12. Sara tinha visto que Ismael zombava e ficou enciumada com isso.
E disse a Abraão: deita fora esta serva, a Agar, mãe de Ismael, e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho Ismael. Mas Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência, a tua semente. Pois bem, quando Deus fala desse modo, praticamente diz a semente quanto à promessa que fiz a você, Abraão. O que eu lhe disse que vai acontecer por seu intermédio, Abraão, que nações e reis procederão de você, Abraão. Tudo isso é uma função de Isaque, não de Ismael. Veja o que Deus está dizendo para Abraão. Olha, ambos são teus filhos, mas a promessa que eu fiz a você não diz respeito a Ismael, mas a Isaque. A Isaque. Pois em Isaque será chamada a tua semente. É em Isaque que isso irá acontecer. Que nações e reis procederão de você, Abraão. Tudo isso é uma função de Isaque. Em Isaque será chamada a tua semente. Ah, amados, ora, qual é o sentido da palavra chamada? Bem, eu penso que vocês verão que em sua maioria, os comentaristas, amados, acham que deve entendê-la apenas no sentido de considerado ou contado como. Dizem eles que o termo significa levar um nome, ter um título, e o nome passa por herança de pai a filho, ao filho mais velho. Ele é o herdeiro, e esta condição é contada como, sendo ele então considerado como aquele que é chamado pelo nome ou pelo título em questão, amados. Por exemplo, dão muita atenção a isto e mostram que chamada em Romanos 9:7, aqui no versículo, não significa o mesmo que no versículo 11, onde lemos: porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito o bem e o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, por causa das obras, mas por causa de quem chama. Eles dizem que nessa passagem é óbvio que o significado de chamada significa eleição, escolha. Porém aqui no versículo 7 significa que em Isaque a tua semente será contada ou considerada. É questão de nome ou título, amados, e significa apenas designada. Então o apóstolo Paulo está nos mostrando algo muito importante para a fé, algo muito importante para a defesa do evangelho. E o apóstolo Paulo está usando um grande exemplo. Muito bem, se vocês verificarem bem estes vocábulos, verão que a mesma palavra é utilizada no versículo 7 e no versículo 11. E como dizem as autoridades com muito acerto, é uma palavra que pode ser empregada em dois sentidos diferentes. Pode significar considerada ou chamada, e nada mais. Mas sugiro-lhes, amados, que podemos examinar outro possível sentido no grego. O sentido de vocação. Não designação, porém vocação. Algo que inclui designação, vai mais além. E eu quero, amados, argumentar a favor desse uso da palavra, porque é mais forte que simplesmente considerar ou designar.
É a minha razão para fazer isso. É o que já encontrei no capítulo 4, como nós já meditamos. O que me faz achar isso tão importante é que lá o apóstolo Paulo trata do mesmo assunto daqui. Por isso que eu falo que quando nós lemos a carta de Romanos, nós temos que sempre ter todo o conteúdo na nossa mente. Porque, como nós falamos, o apóstolo Paulo já tratou isso lá. Da mesma forma, ele usou um grande exemplo para falar da justificação pela fé. E agora ele está fazendo novamente isso aqui. Ele trata de toda essa questão relacionada com Abraão, amados. Pelo que nos diz no versículo 16 e 17, ele diz: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aqueles no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Olha que maravilha. O sentido da palavra chama aqui não é meramente designação ou consideração. Não. Realmente significa chamar a existência. E isso é maravilhoso. Pois aqui está dizendo que Deus chama a existência. Deus chama para que sejam ou existam como que não são como se fossem. Em outras palavras, amados, Ele é o Criador. Ele fala de coisas que não existentes como se existissem. Essa é a sua maneira de mostrar que Ele vai trazê-las à existência. Em outras palavras, Ele vai chamá-las à existência. Assim como Ele criou tudo pelo poder da sua voz. Não havia nada e Ele disse: haja luz. E houve luz. Não devemos, amados, enfatizar muito isso. Porém, no mínimo, devemos levar em consideração os dois sentidos. Não é meramente o nome a ser levado por Isaac e sua semente. Há mais que isso aqui, diante dos nossos olhos nesse texto. Há muito mais. Em Isaac, a tua semente será chamada a ser. Quer dizer, a semente ou a descendência será produzida por meio de Isaac e não por meio de Ismael. Devemos firmar este ponto, junto neste estágio, porque o que se segue realmente só tem verdadeiro significado quando ligamos este particular sentido da vocação, a palavra chamado. Aqui na parte final do versículo 7. Assim, se lhes parecer bem, vocês poderão colocar a coisa nesses termos: em Isaac, a tua semente será levada a ser, será chamada ou levada a existir. É isso. Será assim considerada e receberá um nome. Isso é maravilhoso. Permitam-me que lhes apresente dois argumentos que me dão base para dizer isso, amados. O próximo versículo dá apoio a essa afirmação. Isto é, diz Paulo, explicando o que vinha dizendo: não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência ou semente. Pois bem, amados, aí temos considerados ou contados como. Entretanto, aí o apóstolo emprega uma palavra diferente. Não é a utilizada no versículo 7 e versículo 11, que tem a ideia extra de chamar a ser. Não, chamar a existência. Essa ideia não consta no versículo 8, como veremos. Aí o termo empregado é corretamente traduzido por contados como.
Esse é, pois, o argumento, amados, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, amados, nos ajuda com isso. Mas depois, em acréscimo, o versículo 9, parece-me também dar suporte à presente tese, a qual nós estamos apresentando. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E quando expusermos isso, creio que vocês verão a força desse versículo no nosso argumento. Estamos, amados, argumentando, pois no sentido de que os versículos 8 e 9 que lemos, quando tomados apropriadamente, dão suporte à tese de que chamada, na parte final do versículo 7, é diferente. Significa realmente produzida, chamada à existência por Deus. Dessa forma, então, o ponto salientado no versículo 7 é que são as escolhas e as chamadas feitas por Deus que importam. É Deus que determina em qual dos dois, isto é, ou em Ismael ou em Isaque, a semente há de ser continuidade e o grande propósito de ser efetuado. Não depende deles, não depende de Abraão. Abraão ficou triste quando Deus falou assim: olha, não vai ser em Ismael, vai ser em Isaque. Às vezes nós ficamos tristes também. Às vezes nós queremos que Deus salve todo mundo, não é isso? Desejo de todos, Deus tem que salvar todo mundo, mas Deus não quer. Deus escolheu os seus eleitos na eternidade, e muitos têm dificuldade com isso. Veja, Abraão teve dificuldade. Como assim Deus vai escolher um filho e não vai escolher o outro? Como assim a promessa será feita a um e não será feita ao outro? Como assim de um sairá nações e reis e do outro não? Então o grande propósito há de ser efetuado em Isaque, não em Ismael. Não há dificuldade alguma sobre tudo isso. A própria narrativa torna a coisa muitíssimo simples e clara para nós. Não foi escolha de Abraão, amados. Não foi escolha de Abraão. E disso nós temos provas absolutas quando nós lemos. Podemos ver isso em Gênesis capítulo 17, quando Deus fez um anúncio de que nasceria um filho de Sara. Lemos no versículo 18: e disse Abraão a Deus: oxalá que vive Ismael diante do teu rosto. Porque, por alguma razão, Ismael era o favorito de Abraão. Mas, disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Veja, Abraão, por algum motivo, queria que fosse Ismael, mas Deus queria que fosse Isaque. E em Isaque, por algum motivo, Deus quis que fosse Jacó e não Esaú. Veja, amados, o grande argumento que Paulo está nos dando para a nossa doutrina que tanto falamos. Por isso, o capítulo 9, ele é muito grande. Veja quantas coisas nós temos aqui. Veja os argumentos que Paulo está usando. Veja, amados, como isso aparece para nós. Veja como Abraão se comportou. Depois que Deus disse: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome de Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, e a sua semente depois dele. E enquanto a Ismael também te tenho ouvido.
e informa a Abraão a bênção menor que vai ser dada a ele. Contudo, amados, Abraão, se pudesse seguir seu modo de pensar, pudesse seguir o teu coração, teria dado um jeito para que esta grande bênção, a promessa e a aliança, passassem adiante, não por meio de Isaque, e sim por meio de Ismael. Se ele pudesse dar um jeitinho, se Abraão pudesse ajudar Deus, se Abraão pudesse falar: olha Deus, não, Isaque não, tem que ser em Ismael, ele é o mais velho, ele é meu filho. E Deus fala: não. Eu também tenho visto que Ismael receberá uma promessa, mas uma promessa menor. Mas em Isaque será uma grande promessa, a semente, a chamada. Então, se dependesse de Abraão, se dependesse do coração dele, se dependesse do modo de pensar, e as pessoas têm essa mentalidade ainda hoje: não, mas se Deus é assim, Ele tem que salvar todo mundo. Não, se eu fosse Deus, se eu tivesse o poder de Deus, por que eu não salvaria todo mundo? Por que eu não escolheria todo mundo? Por que as pessoas querem colocar o pensamento humano em Deus? E eles se esquecem que foi feito ao contrário. É Deus que se diminuiu para que nós pudéssemos entender um ser infinito. Às vezes, quando nós lemos a Bíblia, o que nós temos ali é Deus falando de uma maneira que nós possamos compreendê-lo com a nossa mente finita. Mas aí, alguns homens arrogantes acham que podem impor os seus pensamentos, a sua forma de pensar, o seu sentir, os seus sentimentos a Deus, e falar: não, eu pensando com meus botões, se eu fosse Deus, eu não faria como o Deus da Bíblia, eu faria de modo diferente. Era o que Abraão estava dizendo para Deus. Se Abraão pudesse mudar as coisas, então não seria para Isaque, mas seria por meio de Ismael. E de maneira bastante estranha, a coisa toda se repete em Gênesis capítulo 21, versículo 9 e 13, como já vimos, por ocasião do banimento de Ismael e Agar. Abraão sentiu-se muito infeliz por causa do seu filho, e Deus lhe disse: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente, é sua semente natural, pelo que vou fazer dele uma grande nação. Porém, não lhe darei estas bênçãos peculiar, essas bênçãos especial, que se liga à aliança e a tudo que dela vem. Essa bênção deverá ser dada por meio de Isaque. Somente ele é a semente no sentido especial do versículo. Ele é filho de Abraão no sentido especial. Ele é a semente no sentido especial, não somente carnal. Então hoje, nessa noite, para que isso fique mais no nosso coração, só para encerrar, quero só falar algo rapidamente sobre o versículo 7 e 8, e nós vamos fechar a coisa rápida, que diz assim: o que é que Romanos 9 e 7 estabelece então? Estabelece o seguinte, que no momento em que Deus faz a sua aliança com Abraão, houve uma particularização, houve uma seleção, e nem toda semente de Abraão é sua semente, ou são seus filhos, nesse sentido especial de serem os que deveriam levar adiante a executar o propósito de Deus, e nos quais a palavra de Deus se estabeleceria e se manteria firme. Num deles iria cumprir-se um propósito, e o outro, no que se refere a esse propósito, foi posto de lado. E a seleção foi feita pelo próprio Deus. É Deus quem está falando. Prossigamos, porém, versículo 8. Isto é, em outras palavras, Paulo vai explicar o que acabara de dizer.
Isso é, devemos ser entendidos como isto é, que quer dizer, isto significa, diz ele, esta declaração em Isaque será chamada a sua semente, significa isso. Ele vai expor o ponto explicando para que ninguém fique em dificuldade a respeito. Vai desfraudar o assunto diante de nós. Vai esclarecer o que foi posto no resumo no versículo 7. Vai explicar o sentido da palavra semente e da palavra filho e vai juntá-las. Ele irá mostrar-nos que as duas palavras significam as mesmas coisas, porém com sentidos diferentes. Então, amados, nessa noite nós podemos ver que nem todos de Israel são de Israel. Há uma semente carnal, há uma semente espiritual, aos filhos de Abraão e aos filhos de Abraão. Por isso é importante para nós, hoje nessa noite, aprendermos sobre isso, que nós possamos continuar no próximo culto, que Deus nos dê graça. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, muito obrigado pela noite de hoje, obrigado por cada irmão que se encontra aqui, obrigado, Deus, do fundo do meu coração, pela Tua palavra, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Amém, Jesus.